com a apresentação de 2 vídeos. Ok? Renato, boa noite. Presidente Nelson, boa noite, que acompanha conosco aqui a palestra. Boa noite. Depois eu cumprimento a todos. O vídeo já está aqui a postos e, se você quiser, a gente já pode passar. Podemos, são 7 horas. Peço desculpas de antemão, que eu não sou muito afeito aqui às tecnologias, então talvez eu tenha dificuldade de passar o outro vídeo. Mas o Roger, aí, mediador, ele vai me orientar. Posso startar esse vídeo, Roger? Pode sim, vamos lá. Dá um pause nele. Dá um pause que está sem som, Renato. Está sem som? Isso. Só um segundo, pessoal. Estamos todos aprendendo neste momento. Nós temos que ir aonde para habilitar o som? More Computer Sound. Pronto. Vamos lá. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado, formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário... Bom, vamos lá. Agora nós temos um outro vídeo também curto para vocês, antes de darmos início ao conteúdo da palestra. Então, Renato, precisamos parar de compartilhar a tela. Stop share, isso. Abrir o outro vídeo lá no seu arquivo, que você estava com ele aberto, se eu não me engano, que é o da RT. Espera lá que eu tenho que localizá-lo agora. Enquanto isso, boa noite a todos que estão chegando. Temos um vídeo aqui institucional para passar, um vídeo sobre informações do CREA. O Renato está abrindo ali o vídeo para a gente depois, na sequência, dar início à palestra, pessoal. Espero que todos possam tirar o máximo de proveito possível aí dessa noite de estudos. Estou tentando aqui, Roger. Achou o vídeo? O vídeo. Compartilhar de novo. Não tá aparecendo. Você tem que abrir o vídeo. Pausar. E pausar. Agora compartilhar a tela. Deixa eu abrir o vídeo aqui. De tranquilo, que todos aqui estão se apresentando. Eu peço até a todos que aí sim, no chat ou no Q&A, possam colocar aqui a cidade de onde estão assistindo, né, esse evento hoje. É importante essa informação para nós. E mais uma vez agradecendo a presença de todos. Isso, Renato. Prontinho, agora é só dar um play aí. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas.
Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bom. Agora pode parar de compartilhar, Renato. E agora é só colocar a sua apresentação. Compartilhar de novo e colocar a sua apresentação aí. E já damos início. E temos gente aqui, já vi, de Taboão da Serra, Guareí, São Paulo, Jaguariúna, Americana, de bastante localidades, de Itatiba, claro, Votuporanga, Sumaré. Está bem diversificado aqui, pessoal. Renato, com você, Renato. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite ao Nelson, presidente da Associação dos Engenheiros de Itatiba. Aliás, uma bela iniciativa no sentido de possibilitar e eu vou chamar isso aqui de debate, um bate-papo, e não uma palestra, tendo em vista as dificuldades de interação. Então, vamos fazer um bate-papo, acho que fica mais dinâmico. E o Nelson, uma grande iniciativa dele, no sentido de chamar um tema que não é do dia a dia do engenheiro, mas é um tema de relevância dentro da legislação da nossa Constituição Federal, do nosso Código Civil e do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, parabéns ao Nelson, parabéns à Associação dos Engenheiros de Itatiba e a todos que estão nos assistindo. Vou pedir ao Roger para que a gente tente dinamizar um pouquinho a nossa fala e não ficar só num monólogo, de que se eventuais perguntas forem surgindo, que pode me interromper, que eu as responderei durante a palestra. Assim eu tento atender a todos e fica, acho que é uma dinâmica melhor. Vou pedir desculpa também, e eventualmente se tiver algum advogado assistindo, que a palestra é voltada a engenheiros e, portanto, eu não vou me aprofundar no tema responsabilidade civil, que é um tema muito vasto, muito extenso e muito árido para ser discutido mesmo com advogados, juízes, promotores. A ideia aqui é passar um conhecimento geral para todos, para que todos saibam o que é responsabilidade civil, quais são as consequências, eventualmente, de descumpri-la e o que é uma indenização hoje no mundo jurídico, fruto da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, para vocês terem uma ideia, é um tema abrangente, muito abrangente. Ele envolve também responsabilidade civil de médico, responsabilidade civil de advogado, responsabilidade civil dos engenheiros, que nós vamos tratar aqui. Enfim, é uma variedade tremenda de possibilidades, com vários livros escritos sobre o assunto, vários seminários e várias divergências jurisprudenciais, doutrinárias. Então, assim, não é minha pretensão e, portanto, meus colegas advogados que eventualmente estiverem assistindo, esgotar o tema nessa palestra, e sim passar um conhecimento geral sobre o que é responsabilidade civil, voltada especificamente aos engenheiros, que é um tema árido, e eu vou tentar falar de uma forma não muito jurídica, nem muito juridiquês, para que todos possam acompanhar. Bom, o tema responsabilidade civil, junto com indenização material e moral, tornaram-se muito em evidência a partir da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã,
que nos possibilitou uma discussão muito grande, principalmente com relação ao dano moral, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a Constituição assegurou as indenizações por danos materiais e por danos morais, e isso passou a ter um grande vulto nas discussões jurídicas e temas jurídicos. Eu vou me permitir aqui no início da nossa conversa ler primeiro o juramento dos engenheiros, tá? Para a gente fazer um encontro do que é o juramento dos engenheiros, a definição do que é engenheiro e a definição do que é responsabilidade civil. Se a gente lê os três temas, a gente percebe uma interação entre eles, principalmente voltada à questão da ética, da boa conduta, do respeito ao próximo, aos contratos e tudo mais. Então, o juramento que vocês, engenheiros, fizeram quando se formaram. Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, jamais me esquecendo de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam o equilíbrio ecológico. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus. Esse é o juramento do engenheiro. E o que é um engenheiro? O engenheiro é um profissional de engenharia preocupado com a aplicação do conhecimento científico, matemático e da criatividade para desenvolver soluções para problemas técnicos. E, por último, o que é a responsabilidade civil? É um dever de indenizar oriundo de um descumprimento obrigacional, seja de uma regra ou de um contrato, ou ainda de um preceito normativo. Então, vejam, voltando aqui o slide, no juramento do engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, né? Acho que esse brilho excessivo da tecnologia também vai muito das vaidades de cada um, que muitas vezes atropela a ética, atropela o bom senso, e eu não estou falando isso só de engenheiro, estou falando isso de médico, estou falando de advogado, estou falando de todos os profissionais, né? E muitas vezes acabamos por descumprir os nossos juramentos, os nossos compromissos, sempre atrás de alguma facilidade maior e tudo mais. Isso a gente vê aos montes aqui no Brasil, principalmente. Com base nisso, qualquer desrespeito à legislação, a gente fica sujeito à responsabilidade civil pelos nossos atos. E se nossos atos, eventualmente, provocarem a terceiros danos que poderão ser reparados, a gente fica sujeito a responder civilmente por aqueles danos. E a gente vai responder tanto materialmente quanto moralmente. A gente fica sujeito, inclusive, às indenizações materiais e às indenizações morais. Vejamos que, para a gente conversar um pouco sobre responsabilidade civil dos engenheiros com relação à nossa legislação, nós temos um conjunto de normas que versam sobre essas matérias, principalmente voltadas aos engenheiros. Se é para a gente não deixá-los muito livres na conduta, o engenheiro é um dos que mais tem responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Tá? Por favor, então, não matem o mensageiro de hoje. Muitas vezes eu vou falar coisas aqui que não são boas para os profissionais, em razão das responsabilidades que cada um tem no seu dia a dia e do que pode acarretar uma eventualidade de descumprimento disso. E também, mais para frente aqui do que a gente for conversar,
a gente vai ver as hipóteses que excluem as responsabilidades civil e também en passant, eu vou falar sobre os procedimentos corretos de que vocês devem ter para, eventualmente, um processo ficar resguardado com uma boa defesa. Eu falo que não adianta o advogado mais competente do mundo escrever 100 laudas maravilhosas se não tiver documento, né? O que não escrever nada ou escrever muito pouco e eventualmente tiver uma farta documentação, esse vai ter sucesso na sua demanda. Então, aqui mais para frente, eu falo do que é importante no processo para resguardar eventualmente uma responsabilidade civil, uma demanda civil. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um caso aqui no escritório que a discussão começou numa obra de que um pedaço da obra estava errado, e a discussão começou em R$ 5.000. O dono da obra cobrando a empresa de engenharia em R$ 5.000. Tentaram fazer um acordo, tal, não foi para frente o acordo, e hoje o dono da obra entrou com uma ação contra a empresa de engenharia, cobrando prejuízos materiais, prejuízos morais, o que a gente chama dentro do prejuízo material lucros cessantes, aluguel, tudo mais. A conta hoje está dando mais ou menos R$ 100.000. Então, com base na responsabilidade civil. Nós estamos aqui fazendo a defesa, mas vocês vejam o despropósito de uma causa para até onde ela pode chegar. Então, muito importante os procedimentos cautelares, as cautelas todas diante disso. Então, vejam, o Código Civil e o Código do Consumidor versam sobre essas matérias de responsabilidade civil, e a gente aplica, nos casos todos, as duas legislações, ora com uma interpretação mais rígida, ora com uma interpretação mais branda, que a gente também vai falar, e ora, que é o próximo slide, ora com interpretação mais favorável à vítima. Isso é uma questão recente que a jurisprudência tem mostrado e tem pautado, que as decisões hoje, pautando as indenizações, têm levado em conta não só a responsabilidade civil, os documentos e tudo mais, mas também tem tendido a ser mais benéfica à vítima. Então, portanto, mais uma questão aí que a gente precisa tomar cuidado. Até porque, na questão dos engenheiros, muitas vezes a gente não fala de uma vítima só, né? Quando você constrói um shopping, nós temos vários exemplos de prédios que ruem e caem e matam várias pessoas. Então, sempre há uma preocupação maior quando se trata da responsabilidade civil do engenheiro, porque não se trata de relação só pessoal entre uma pequena obra, uma pequena construção, mas a gente vê construções enormes que atingem milhões de pessoas. Então, a jurisprudência tem tendido a levar em conta a interpretação mais favorável à vítima. Aqui fala, olha, podemos citar um contrato de empreitada destinado à construção de um imóvel, supondo que o imóvel desabou anos após a sua construção, e aqui anos após a sua construção, quem já tiver alguma dúvida com relação àquele prazo dos 5 anos de garantia da obra, a gente pode falar, mas é mais para frente também que eu vou enfrentar isso. Qual seria o enfoque da responsabilidade do engenheiro ou a empresa de engenharia contratada? Responsabilidade civil, teria ela obrigação de resultado? É diferente o engenheiro do advogado, por exemplo.
O advogado não tem obrigação de resultado. Quando eu recebo uma ação para fazer, eu não tenho obrigação de ganhar o processo. Eu tenho obrigação de cumprir todas as etapas do processo. Os prazos processuais, as audiências eu tenho que ir, os recursos eu tenho que apresentar, mas eu não posso garantir que eu vou ganhar ou perder aquele processo. O engenheiro tem obrigação de resultado. Então, quando eu contrato para fazer uma determinada obra, aquela obra tem que ser feita de acordo com o que foi combinado, com o que foi tratado. Então, é uma responsabilidade de resultado. Então, portanto, uma responsabilidade mais rígida para a interpretação jurisprudencial, né? Ou se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor por ser um engenheiro, um profissional liberal. Também, já já a gente aborda isso, o porquê que o engenheiro, por ser um profissional liberal, estaria sujeito ao Código do Consumidor. E, portanto, o Código do Consumidor, só para adiantar, ele tem uma exceção aos profissionais liberais, uma responsabilidade mais amena do que a teoria do Código do Consumidor, que é a responsabilidade civil objetiva. Então, vou entrar num tema daqui a pouco, o que é responsabilidade civil subjetiva e o que é responsabilidade civil objetiva. O Código Civil, só para vocês terem uma ideia, adota a teoria da responsabilidade civil subjetiva, deixando como exceção à responsabilidade subjetiva a responsabilidade objetiva. E o Código do Consumidor, ao contrário, adota a teoria da responsabilidade objetiva e deixando como exceção a responsabilidade subjetiva. Tá? Tá dando para entender? Tá fluindo? Como que tá aí? Então, bem aqui, Renato. Como resposta e demonstrando a interligação da interpretação legislativa em cada caso, tem-se a tendência jurisprudencial em reconhecer a responsabilidade objetiva do engenheiro, por haver interpretação de sua obrigação de resultado, afastando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ué, Renato, mas você disse que o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é subjetiva, e aqui está impondo a responsabilidade objetiva do engenheiro. Então, já já a gente aborda esses temas todos, tá bom? Bom, esse artigo é do Código Civil e é dele que surge toda a teoria da responsabilidade civil que a gente tem. É em cima dele que as discussões de responsabilidade civil são feitas. E ele adota a teoria da responsabilidade subjetiva, que é o que eu disse. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ou seja, se os nossos atos praticados causarem prejuízos a outra pessoa, a gente fica sujeito à reparação dos danos que nós causamos, em todas as esferas e em todas as nuances que esse dano tenha provocado, seja de forma material, seja de forma moral, seja material, que a gente chama de dano emergente, o que de fato aconteceu naquele momento, como também lucros cessantes. Então, se a pessoa eventualmente foi atingida e teve um prejuízo futuro, a gente também tem que indenizar esse prejuízo futuro, que chama lucros cessantes. A pessoa, obviamente, quem demandar contra qualquer um de nós, tem que provar o que alega, com exceção ao Código do Consumidor, que adota uma teoria da prova diferente do Código Civil. A teoria da prova é invertida no Código do Consumidor. Então, portanto, quem tem que provar, e daí a importância da gente pautar pelos cuidados todos que daqui a pouco a gente vai falar aqui, de documentação, das provas processuais, porque no Código do Consumidor, se a ação vier baseada nele, a gente tem que provar os fatos para ficar livre de uma responsabilidade. E o parágrafo 927, parágrafo único do 927, é a exceção à regra, que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja,
não precisa de culpa para ser provado, então, portanto, não é responsabilidade subjetiva. Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Ok? Alguma pergunta até aqui? Roger? Renato, uma dúvida o atraso na obra pode gerar indenização? Pode gerar indenização. Quem perguntou? Essa é uma dúvida minha mesmo aqui, tá? Tá, boa pergunta. Vamos lá o pessoal a fazer perguntas. Tá. Pode gerar indenização, inclusive tem várias demandas que versam sobre atraso na obra e principalmente em relação à entrega do imóvel finalizado, que a justiça geralmente concede uma indenização para ressarcimento de aluguéis, ressarcimento de despesa de condomínio e, em alguns casos, inclusive, dano moral. Tá? Tem vários casos e eu fiz várias defesas para uma grande construtora aqui do Brasil que as pessoas entravam com esse pedido de indenização por atraso na entrega da obra e por vários motivos que tinham que ter ficado na casa dos pais, tinham que ter alugado o imóvel, iam se casar e não conseguiram se casar porque estavam dependendo do imóvel ser entregue. Então, além dos danos materiais, geralmente vem colado ao pedido de dano material o pedido de dano moral também, tá? Então, Roger, é possível sim e tem bastante demanda em relação a isso. Bom, quando a gente fala de responsabilidade civil, e agora para esclarecer um pouquinho, o que é responsabilidade civil objetiva e subjetiva, a regra que a gente tem no Código Civil é da responsabilidade subjetiva, ou seja, para a gente poder ser sujeito à reparação de algum dano, a gente tem que agir com culpa ou dolo. Se a gente não agir com culpa ou dolo, a gente não tem que indenizar eventualmente o pleito. Então, como que se prova isso? A culpa é provada por imprudência, negligência ou imperícia, que está mais para frente aqui. Caracteriza-se pela imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, a imprudência é uma ação precipitada, sem cautela. Por exemplo, um exemplo clássico de imprudência é você pegar o carro e sair correndo, atropelar alguém, bater em alguém, matar alguém. Então, isso é uma imprudência que pode ser reparada materialmente por responsabilidade civil na modalidade subjetiva. A negligência é deixar de fazer algo que sabidamente deveria ter feito. Um exemplo clássico também, que é mais fácil de entender, é você sair de carro negligentemente sem pôr o cinto de segurança. Eu tive um caso muito interessante aqui no escritório para provar a negligência. Eram dois amigos que moravam juntos e estudavam juntos aqui em Campinas e moravam em Botucatu. E eles sempre iam e vinham de Botucatu. E nessa oportunidade, um deles estava com o pé no painel do carro, sem cinto de segurança. E o que estava dirigindo o carro acabou batendo o carro. E o que estava com o pé no painel, sem o cinto, o joelho veio e machucou o rosto dele, teve amassamento aqui e tudo mais. Bom, os ex-amigos, porque eles passaram a ser ex-amigos, porque o que se machucou, com base em responsabilidade civil, alegando que o ex-amigo estava correndo com o carro e dirigindo de forma imprudente, fez com que ele se machucasse. Então, para vocês verem até onde vão os pedidos com base em responsabilidade civil. Fizemos a defesa do que estava dirigindo, imputando negligência também ao que estava ao lado, que estava sem cinto de segurança e com o pé no painel. E esse caso a gente conseguiu êxito, o juiz achou também que o rapaz que se machucou foi negligente e, portanto,
excluiu a responsabilidade civil do que estava dirigindo. Mas são ações aí meio malucas que a gente enfrenta no dia a dia e na nossa profissão. E em perícia, realizar um ato sem conhecimento técnico, teórico ou prático. A gente viu no começo da nossa palestra 2 vídeos, um da ART. E, portanto, eventualmente, se você não tiver ART e praticar um ato que seria exclusivo do engenheiro, mas sem a ART, é um ato de imperícia. Tanto que a falta da ART é considerada até crime. Então, daí a importância de ter a ART. E o dolo é um ato consciente praticado por alguém para fim de atingir outra. Então, o dolo, de fato, é a vontade que você tem de atingir outra pessoa e, portanto, é praticado de forma intencional. Então, esses são os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. Tudo isso tem que estar provado. Se não estiver provado, a responsabilidade civil fica fora e você fica isento da responsabilidade civil. Por outro lado, a responsabilidade civil objetiva, que é uma responsabilidade que não é necessária provar todos aqueles fatos. Não precisa de culpa ou dolo para que ela exista. Basta um link, a gente chama de nexo causal, entre o dano provocado e a atitude do agente. Se tiver esse nexo causal, basta para ter o direito à indenização. A responsabilidade civil objetiva, geralmente, ela é imputada quando você tem relação de consumidor. Então, nas empresas, nas construtoras que fazem imóveis para venda ao consumidor, a responsabilidade é a objetiva. Portanto, qualquer problema que houver no imóvel ou qualquer dano que isso causar ao dono da obra ou a terceiros, inclusive, a responsabilidade vai ser objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor, com inversão, inclusive, do ônus de prova, né? Com relação ao que se deve provar. Não vai ser o autor que tem que provar o que ele alega, e sim a gente, com base na responsabilidade civil objetiva e o Código do Consumidor, a gente teria que provar os fatos para a gente se ver livre de uma possível indenização. Né? A responsabilidade também pode ser contratual, com base no artigo 389 do Código Civil, que fala que, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. A responsabilidade contratual, se descumprida, ela é responsabilidade objetiva. Portanto, o descumprimento de um contrato já permite com que você faça uma ação, eventualmente indenizatória, para o cumprimento desse contrato, acrescido de todas essas possibilidades, inclusive de perdas e danos, que também podem ser danos morais e danos materiais. Aqui que entraria, Renato, a questão do atraso na obra? Aqui que entraria a questão do atraso na obra. Que o José Antônio Picelli até coloca que normalmente no contrato há uma cláusula que fala sobre multa por não cumprimento da data de entrega da obra, é isso? Isso mesmo. Geralmente os contratos prevêem multa por não entrega da obra. Essas multas, elas muitas vezes oneravam o consumidor demasiadamente, mas elas foram revistas, pondo um patamar, inclusive para quem quiser desistir de contrato, isso é importante, essas multas foram baixadas, hoje giram em torno de 20%, para quem desiste do contrato. Mas para quem não recebe o imóvel, as multas estão previstas no contrato, que pode ser executado e ser pleiteado perdas e danos. Danos materiais, danos dentro dos materiais, o dano emergente, o lucro cessante, e também os danos morais.
Ok, José, é José, né? Fez a pergunta? José, isso. E Tá. temos uma pergunta da Jennifer, que ela diz o seguinte: quando o engenheiro é servidor público e está submetido ao regime profissional estatutário, como ficará a sua responsabilidade? Será subjetiva ou não? Eu entendo que aí nós estamos falando. Boa pergunta, e uma pergunta difícil. Eu penso em duas responsabilidades. Primeiro, da administração pública, que é responsabilidade civil objetiva, tá? E segundo, a responsabilidade do engenheiro, tá? Que como profissional liberal cai no Código de Defesa do Consumidor, que a gente já vai ver aqui para frente, responsabilidade civil subjetiva. Portanto, o, o agente, a pessoa que tenha sofrido dano em razão de uma atitude da administração pública, ela vai demandar ou pode demandar contra a administração pública com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, porque a administração pública tem responsabilidade objetiva. E a administração pública pode regressar contra o engenheiro que fez a obra, ou se a pessoa quiser entrar contra as duas pessoas, pode, mas eu entendo que a responsabilidade civil do engenheiro é responsabilidade civil subjetiva e não objetiva. Mas a administração responde objetivamente pelos danos. Respondida a pergunta? Acredito que sim. Ok. E a responsabilidade extracontratual é a responsabilidade decorrente de infração de um dever de conduta ou um dever legal. Então, o dolo e a culpa nós já falamos. As causas excludentes do dever indenizatório. Se a gente conseguir provar num processo essas causas excludentes do dever indenizatório, a gente fica livre dele, né? Um é o caso fortuito, um evento imprevisível e inevitável. Pode ser extrínseco ou intrínseco. O extrínseco é a causa de excludente e o intrínseco poderá haver discussão de responsabilidade. É muito difícil falar com um engenheiro porque 2 mais 2 são 4. E para o direito, 2 mais 2 não é malandragem, mas é quanto vai poder ser. Porque aqui sempre tem exceções às regras, né? A gente tem muito do caso fortuito em voos. Geralmente a companhia aérea alega atraso em voos por motivo de quebra de aeronave. Seria um caso fortuito. Mas a jurisprudência tem seguido na linha de que quebra de aeronave, quebra de ônibus, o que for, se decorrer atraso ou cancelamento da viagem, seria caso fortuito intrínseco, ou seja, previsível para a atividade e, portanto, não excluiria a responsabilidade do agente. Somente um caso fortuito extrínseco é que excluiria a responsabilidade. Tá? Culpa da vítima foi aquele exemplo que eu citei da pessoa viajando sem o cinto de segurança, com o pé no painel. Então, a culpa da vítima ela pode ser total ou parcial. Se for parcial, se ela concorreu para o dano dela, o juiz vai fazer uma interpretação disso e condenar de forma concorrente tanto o autor do dano quanto a vítima que concorreu para o evento. E força maior, hoje é muito fácil dar exemplo de força maior, é o que a gente tem vivido ultimamente, né? No campo jurídico, essa pandemia, por se tratar de uma força maior, nos trouxe vários desafios de consultas de clientes que tinham um contrato vigendo, com vigência pagando e não conseguiram honrar o contrato, ou eventualmente os clientes também não conseguiram honrar o contrato. Então, por força maior, você ficaria isento ao cumprimento do contrato na forma que ele foi escrito. Então, essa é um exemplo fácil de dar hoje e fácil de todos compreenderem em razão da pandemia que estamos vivendo.
Temos duas perguntas aqui, Renato. Uma do Nelson, que pergunta se uma enchente que cause um dano na obra é considerado caso fortuito. Se ela era previsível, não é. Agora, se ela era imprevisível, sim. Vai depender muito do que eventualmente acontecer em termos de precipitação pluviométrica e tudo mais. Também tive um caso e minha careca mostra que eu comecei um longo período na advocacia, de um açude de um cliente que rompeu e inundou as propriedades vizinhas aqui em Campinas. A gente conseguiu excluir a responsabilidade civil dele, porque conseguimos provar que naqueles dias a precipitação pluviométrica foi fora do comum e, portanto, toda a cautela que ele tinha tido, isso foi importante provar também, com relação a ladrão do açude, ao escoamento da água e tudo mais, não deu vazão e, portanto, o açude estourou. Então, se é previsível, dentro do normal, pode ser sujeito à responsabilidade civil. Se for imprevisível e se provar que era imprevisível, eu aposto no caso fortuito. Temos mais uma pergunta da Maria Josiana, que ela pergunta aqui, ela tem uma dúvida referente a projetos estruturais. Ela faz um projeto estrutural com a RT, porém, na visita à obra, percebe que a execução está diferente do que foi idealizado no projeto. Mesmo a engenheira profissional deixando claro para o cliente essa diferença, né, entre a RT e a execução da obra, o cliente prefere continuar com a execução incorreta. O que ela deve fazer? Ela dá baixa na RT, avisa o CREA, ela tem responsabilidade caso algo saia errado, como um colapso na estrutura, sendo que tem o engenheiro responsável técnico na obra? Eu entendo que sim, que eu entendo que há responsabilidade do engenheiro em deixar a obra continuar com riscos eventuais de ter um problema na obra, mesmo com a anuência do dono da obra. Agora, se eventualmente não for o problema não for sério no sentido de estrutural da obra, eu entendo que, embora seja burocrático, fazer um documento de que o dono da obra aceita a obra daquela forma, é ciente de que está daquele jeito e assume os riscos daquilo lá. Tá? Faria um documento, ou se o dono da obra eventualmente não quiser fazer esse documento, hoje se tem a possibilidade de fazer ata notarial no cartório para se prevenir das responsabilidades. E essa ata hoje é considerado, e isso era um assunto mais para frente, é considerado um documento hábil a se prevenir de responsabilidades. O José Picelli complementa dizendo que ela deve fazer uma RT notificando o problema. E a Jennifer diz que é possível a rejeição pelo profissional dos materiais que não atingem as especificações técnicas a qualquer tempo, pode fragilizar a segurança e a solidez da obra. Inclusive, é um tema que a gente vai abordar mais para frente. A responsabilidade pela qualidade do material é responsabilidade específica do engenheiro. Ele é obrigado, e a lei fala ele poderá, mas eu falo ele deverá recusar material que esteja fora da especificação. Porque senão a responsabilidade, de fato, quem fez esse comentário tem razão, é do engenheiro. E o Nelson aqui coloca que, para este caso de divergência entre o projeto e o executado na obra por culpa de terceiros, o engenheiro tem um livro de ordem para registrar, que é obrigatório pelo CREA São Paulo. E se me permite, temos mais uma pergunta, Renato, que chegou aqui, referente àquela questão do atraso na obra. Não sei se você vai falar mais disso para frente ou se a gente pode... Não, pode fazer a pergunta. O Matheus Pereira pergunta que, no caso de um cliente comprar um imóvel na planta de uma incorporadora e esta incorporadora terceiriza o serviço de construção a uma empreiteira, sendo que no contrato entre a incorporadora e a empreiteira
prevê uma multa no atraso da entrega da obra. Se a empreiteira atrasar a entrega, o valor recebido em multa é repassado ao cliente final? Não. Pelo que eu entendi, não. Só vai o cliente receber, eventualmente, a multa pelo seu contrato descumprido se ele demandar. A construtora, se tiver um contrato com a empreiteira, se é isso que eu entendi da pergunta, ela poderá demandar a empreiteira pelo atraso na obra, mas aí é uma relação da construtora com a empreiteira. O terceiro lesado pode demandar contra a construtora da onde ele fez o contrato de aquisição do imóvel. Então, pelo que eu entendi aí, são duas situações. A relação da empresa construtora com a empreiteira é possível, demandar a cobrança do contrato, obviamente, e também do consumidor final em relação à construtora, que ele também poderá demandar o atraso. Vamos em frente. Bom, aí nós temos também, e lá atrás eu falei que são interligadas as responsabilidades, ora se aplica o Código do Consumidor, ora se aplica o Código Civil. O Código do Consumidor, a exceção é a responsabilidade subjetiva e não objetiva. Então, o artigo 14 do Código do Consumidor fala: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Aí, graças a Deus, vem lá o parágrafo 4º desse artigo e fala que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Ok? Então, o profissional liberal, da qual o engenheiro faz parte, junto com o advogado, o médico e tal, a responsabilidade pessoal nossa é apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, é uma forma mais amena de se ver o dano. Todos aqueles pressupostos da responsabilidade civil têm que estar presentes para a gente caracterizar a nossa responsabilidade. Então, quem entrar com a ação ou na nossa defesa, teremos que provar a inexistência de imprudência, negligência ou imperícia, inexistência de culpa ou de dolo. Ok? Alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui da Jennifer. Ela diz que, no caso de não ter havido a manutenção adequada, quem ficará com os danos causados e qual a obrigação do engenheiro nesta manutenção e como fazê-la? Eu não entendi direito a pergunta. A manutenção por desgaste natural de uma obra é do proprietário da obra. Ele tem que contratar um engenheiro para fazer os reparos que eventualmente a obra necessita. Agora, se a manutenção for em decorrência da execução da obra, do engenheiro efetivamente contratado já para fazer a obra, a responsabilidade é do engenheiro. Exemplo disso é o caso que eu citei no começo da minha palestra, que a discussão começou com um radier errado, que o proprietário, o dono da obra, fala que está errado, o nosso cliente fala que está certo, e aí o processo, eles propuseram ação e exigindo a reparação pelo nosso cliente desse radier. Ok? É isso? Se não for, eu tento esclarecer mais um pouco. Tá? E aqui começam as boas notícias para o engenheiro, né? Assim como regra, por ser um engenheiro um profissional liberal, sua responsabilidade é subjetiva e, portanto, necessária a apuração da culpa. Ok? Responsabilidade civil da empresa de engenharia. Então, eu já adiantei esse tema. A empresa de engenharia que constrói para vender para consumidores, a responsabilidade é contratual e, portanto, onerosa e diretamente ligada à relação de consumo. Ou seja,
ela tem responsabilidade objetiva. O que acontece é que se acontecer algum problema, algum dano causado a outra pessoa, basta provar o nexo causal entre o dano e o fato que essa empresa é obrigada a indenizar. Ela não vai cair na responsabilidade civil subjetiva, ela vai cair na responsabilidade civil objetiva. Tá? Então, é mais fácil a empresa ter que indenizar em razão dessa responsabilidade. Tá? A dimensão de um erro profissional de um engenheiro é sempre abrangente, isso a gente já falou. Daí serem responsáveis também pela solidez da obra e escolha dos materiais. Daí ainda a importância do memorial descritivo e da RT, vinculando o engenheiro a cada etapa ou especificidade que a obra exigir. A RT pode ser feita delimitando cada etapa, cada responsabilidade da obra. Então, se você for fazer uma determinada etapa da obra e tiver emitido uma RT de forma geral, você responde por toda a obra. Mas, então, portanto, o aconselhamento é, se você for fazer só uma etapa, a emissão da RT tem que ser só para aqueles fins. E você responderia só por aquele ato que você praticou. Tá? A ausência da RT presume exercício ilegal da profissão, portanto, sujeita inclusive à responsabilidade criminal, que nós não vamos abordar aqui, que é uma responsabilidade, obviamente, que não mexe só com o nosso órgão mais sensível, que é o bolso, mexe também com a questão criminal, que é seríssima, mais séria do que responsabilidade civil. E nesse sentido, Renato, o Nelson traz aqui para a gente que há que se verificar se o engenheiro é autor do projeto e, ao mesmo tempo, o responsável pela execução da obra, ou se só executa uma destas atividades. Por isso, a emissão da RT é importante e, por isso, mais ainda também, um contrato muito bem feito com o advogado. Vou vender meu peixe aqui, não peixe meu, mas o peixe da advocacia. Fujam do recorte e cola de contratos modelos de internet, tá? Porque cada contrato tem uma especificidade, é sério, e ele vai ser levado em conta no judiciário se eventualmente tiver alguma demanda. Portanto, um contrato bem feito, bem elaborado, por quem conhece o tema, principalmente isso, é de vital importância. Tá? Bom, aqui são as responsabilidades dos engenheiros, específicas dos engenheiros. Além de todas as responsabilidades que nós falamos, vocês têm o privilégio de ter algumas específicas, né, que são cumulativas, não são estanques, não. São cumulativas com tudo que nós falamos. Tá? Então, a responsabilidade pela solidez da obra. A previsão está contida no artigo 618 do Código Civil. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Então, esse prazo de 5 anos é garantia da obra. Problemas posteriores, a gente ainda continua tendo a responsabilidade, mas a responsabilidade é subjetiva. Dentro do prazo de 5 anos, a responsabilidade é objetiva e possibilita o dono da obra rescindir o contrato, caso a obra esteja comprometida, ou pedir o abatimento do valor, caso ele tenha que reparar essa obra. Então tá lá, ó. E o prazo de 5 anos é relativo e não diz respeito à possibilidade do pleito de indenização por parte do dono da obra. O pedido de indenização, baseado em danos relacionados à construção civil, conforme nossos tribunais têm decidido, é de 10 anos. Isso são os 10 anos para indenização. Então, o prazo de 5 anos inserido no 618 diz respeito à possibilidade do dono da obra pleitear a rescisão ou resilição, né, do contrato ou abatimento proporcional do preço em relação a defeitos,
baseado na responsabilidade civil do engenheiro pela solidez e segurança do trabalho realizado. Esse prazo é decadencial, ou seja, para a realização desses pedidos, que devem ser feitos no prazo de até 180 dias, contado da descoberta do vício ou do defeito. O que é isso? Eu descobri um vício na minha obra dentro do prazo dos 5 anos. Quando eu descobri esse defeito, eu tenho 180 dias para reclamar dele. Se eu não reclamar em 180 dias, eu perco esse prazo. É decadente, a gente chama no direito. Tá? Mas eu posso reclamar dentro de 180 dias ou o abatimento proporcional do preço ou a rescisão do contrato. Tá? Passados 5 anos, remanesce a possibilidade de uma indenização caso eu descubra alguns vícios ocultos nas obras. Ok? Perguntas? Esse tema Eu acho que tem uma pergunta aqui referente a isso, que a Jennifer coloca. Qual que é o prazo de responsabilidade de manutenção técnica, hidráulica, elétrica e estrutural? Acho que tem a ver com isso que você está falando. 5 anos. E o Nelson... E depois, por 10 anos, caso ocorram vícios ocultos. Né? Eu comprei a casa, ela não tem problema estrutural, que eu saiba, mas aconteceu alguma coisa que eu fui descobrir depois dos 5 anos. A jurisprudência hoje atesta 10 anos para poder me indenizar de eventuais prejuízos que eu tenha sofrido. E tanto a Jennifer quanto o Nelson mencionam aqui a norma ABNT 15575. E o Nelson pergunta como está sendo tratada a questão do projetista ter que estabelecer o prazo de vida útil do projeto pela norma ABNT 15575 com relação a vícios de construção antes do prazo. Ele responde junto com o executor da obra ou não? Eu entendo que sim. Eu entendo que responde solidariamente junto com o executor da obra. O lesionado pode demandar contra um ou contra outro. Vai depender do interesse meu, da liquidez, de que eu achar quem vai poder responder por isso. Então, eu entendo que ele responde solidariamente, sim. Tá? O engenheiro tem, além disso, responsabilidade pelos materiais empregados na obra. Aí que eu falo, olha, a especificação por memorial descritivo é de suma importância e ele tem o dever, a lei fala em poderá rejeitar os materiais. Eu ponho aqui que ele deve rejeitar materiais fora das especificações. Porque se ele aceitar isso, ele responde civilmente, eventualmente, por o que acontecer. Tá? A gente viu isso, é notório, aqueles casos me fugiu o nome, mas daqueles prédios que caíram há muito tempo atrás lá no Rio de Janeiro, que foram construídos com uma areia parece que era areia de praia e tal, e os prédios caíram. Eu não me lembro, era um deputado que tinha construído isso, e os prédios caíram, ele foi responsabilizado tanto civilmente quanto criminalmente. E o José Antônio pergunta, Renato, que existem empresas construtoras onde o seu proprietário não é um engenheiro, porém, ele contrata o engenheiro para ser o responsável técnico. Seria importante ter um contrato específico entre estas partes? Eu acho de vital importância. De vital importância. Uma empresa que é construtora contrata um engenheiro responsável técnico, vai sobrar para um engenheiro, com certeza, algum problema. Então, assim, é de vital importância o engenheiro ter um contrato com a empresa construtora e cobrar da empresa construtora um contrato também da empresa construtora com o dono da obra, sem dúvida nenhuma. E o Francisco, voltando à questão lá do desrespeito ao projeto, qual a recomendação jurídica para resguardar os direitos do profissional? O Francisco, que é engenheiro em Americana. Francisco, eu vou um pouquinho mais adiante, eu vou falar sobre a documentação específica para se resguardar de uma eventual defesa.
Então, eu respondo sua pergunta um pouquinho mais para frente, ok? Bom, ainda como responsabilidade específica do engenheiro, responsabilidade técnica, o profissional é responsável pelo que ele executa em uma obra. Então, daí a importância da RT delimitar efetivamente o que você vai executar em cada obra. A responsabilidade contratual, o contrato vincula e submete as partes. Portanto, a importância de um contrato muito bem formulado. A responsabilidade objetiva, né? A gente já abordou isso, Código do Consumidor. Responsabilidade por vícios na obra é objetiva, aquele prazo de 5 anos do artigo 618. E responsabilidade criminal. A responsabilidade civil não afasta a responsabilidade criminal. Contudo, se houver condenação criminal, haverá possibilidade de se pleitear a reparação civil sem exigência de provas. Tá? Então, se acontecer alguma coisa que tenha desdobramento criminal e isso acarretar uma condenação criminal, essa condenação criminal basta para fazer o pleito de responsabilidade civil, indenizatória. Então, portanto, a responsabilidade criminal ela efetivamente assegura uma reparação civil depois. Tá? Aqui, então, nós temos o dano material, a gente já falou deles, né, que visa assegurar os efetivos prejuízos materiais e econômicos que o ato lesivo causou. Então, os danos emergentes, que eu falei, e os lucros cessantes, que são os prejuízos futuros, isso é englobado no dano material. E o dano moral, que possui caráter pedagógico e compensatório. Né? A interpretação é que ele visa compensar a dor e os infortúnios da vítima. O dano moral, quando começou a ser empregado no Brasil, principalmente depois da Constituição Federal de 88, nós vimos muitas condenações vultosas com relação ao dano moral. Pedidos assim esdrúxulos que de fato majoravam sobremaneira os valores. Casos assim de eventualmente uns acidentes menores, muitas vezes até sem incapacitar a pessoa, principalmente em relação a dano moral em decorrência de acidente de trabalho, de pessoas pedindo aí 1 milhão, 1,5 milhão, e muitas condenações no início pautavam por esses valores altos. Mas agora, sim, a gente tem condenação por dano moral, ela é comum, mas os valores caíram. Não há parâmetro para fixação do dano moral, vai da subjetividade de cada juiz, de cada tribunal fixar. Existe mais ou menos um parâmetro pelo STJ, mas não é parâmetro. Então, geralmente o dano moral vem colado com o pedido de dano material, tá certo? Virou uma indústria do dano moral. Hoje quase todos pedem esse dano moral, tá? Então, também tem que ser um olhar cauteloso do profissional que vai fazer eventualmente uma defesa, porque o dano moral geralmente é um pedido meio alto aí que se pede e que muitas vezes a justiça acata. Tá? Aqui está o artigo 65 do Código de Defesa do Consumidor, que não faz parte muito do nosso tema, mas eu quis colocar aqui para ressalvar a importância de resguardo, dos cuidados que a gente deve ter no dia a dia, principalmente os engenheiros. Executar serviços de alto grau de periculosidade, contrariando determinação da autoridade competente. O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, as NRs, né, a entrega de equipamento de proteção, isso aqui já é assunto de um outro tema, que efetivamente vocês podem ouvir, se for de interesse, de acidentes de trabalho e tudo mais, mas eu quis colocar aqui para ver também a importância que isso tem no tema reparatório, tá? Correto?
E já estamos caminhando aqui para o final, os danos a terceiros. A responsabilidade civil extrapola os limites contratuais existentes entre as partes, ficando o profissional responsável também frente a danos causados a terceiros. Então, se eventualmente você tem a contratação com o dono da obra, mas essa obra eventualmente trinca a obra, a casa vizinha, cai, machuca alguém, esses são os terceiros que podem ser lesados e podem também demandar uma indenização, e também uma indenização material e também uma indenização moral, ok? Aqui que está a resposta para aquela pergunta do que então se fazer para se resguardar de eventualmente uma demanda. Primeira coisa, a gente tem que guardar e documentar tudo. Prova escrita e documental são de suma importância. Repetindo, não adianta fazer uma defesa linda, escrever 100 laudas, 100 folhas lindas, maravilhosas e não juntar um documento, né? Eu vou perder o processo, não vou conseguir defender, né? Então, a importância de vocês terem sempre, embora burocrático fique mais um pouco, mas a prova escrita e documental. E essa prova escrita e documental se constitui de contrato, memorial descritivo, cálculos estruturais, isso é muito importante. Eu mesmo tive um caso de uma pessoa, de um vizinho, de um conhecido meu, que o terreno era em aclive e ele quis construir uma casa térrea. E do lado desse terreno tinham duas casas acompanhando o aclive do terreno. Então ele tirou, eu não sei quantos mil caminhões de terra desse terreno que ficava no meio das duas construções, sem um cálculo estrutural. Sem um cálculo estrutural. Nós tentamos um acordo e a questão era, inclusive, que tinha piscina na casa dos vizinhos e tudo mais, o risco disso desmoronar sem cálculo estrutural. A gente precisou entrar na justiça, o engenheiro arrumou, fez todos os cálculos, fez os reforços que precisavam ser feitos e aí a obra andou. Mas isso foi muito perigoso em razão de não haver nenhum cálculo estrutural. E, portanto, tem que ter esse cálculo. Livro de obra, que o Nelson falou aí, notas dos materiais para comprovar efetivamente a qualidade desses materiais, todos os projetos aprovados, o termo de entrega da obra é muito importante também, quando vocês finalizarem a obra, o termo de entrega e a ART, obviamente, de suma importância. Todo o processo de engenharia, que envolva medicina, geralmente vai para a perícia técnica, porque o juiz, como advogado, não tem conhecimento técnico dessa questão. E, portanto, o juiz se vale das perícias técnicas no processo. Então, de suma importância em um processo que eventualmente vocês estejam sendo demandados, indicarem assistentes técnicos para acompanhar o perito judicial, que vai ser um engenheiro, o seu assistente técnico também é um engenheiro, para acompanhar, para orientar o perito judicial, inclusive, para depois fazer um laudo correto e evitar, eventualmente, uma indenização. Fazer também as supervisões de obras e documentar isso, eventualmente nos memoriais descritivos, nos cadernos de obra, no diário de obra, a gente documentar tudo o que está acontecendo. E recentemente tem se aceitado nos tribunais a ata notarial, como forma de prevenir responsabilidade e relatar todas as ações e cuidados adotados. A ata possui fé pública e vale como prova. Tá? Então, se eventualmente vocês tiverem cumprido todos as responsabilidades e tudo mais, e mesmo assim perceberem que a coisa está se caminhando para um rumo
que não é o correto, pode ser feita uma ata notarial para se preservar das responsabilidades. Todo esse conjunto probatório vai servir para uma defesa robusta, documentada e para o convencimento do juiz. Ok? Alguma pergunta, Roger? Temos perguntas aqui, Renato. A Fernanda, ela traz uma situação em obra pública em que o engenheiro efetua a medição da obra para repasse do valor medido, possui responsabilidade sobre eventual dano que atesta estar correta a obra? Roger, repete, por favor. Em obra pública em que o engenheiro efetua a medição da obra para repasse do valor medido, possui responsabilidade sobre eventual dano que atestar estar correta a obra? Que atesta estar correta a obra? Eu entendo que sim. Se eventualmente a medição foi errada e ele atesta estar correta, ele tem responsabilidade, sim. Acredito que ele vai eventualmente responder. De novo, se é administração pública, e me parece que essa é a pergunta, a administração pública responde objetivamente frente ao lesado e pode entrar com regressiva contra o engenheiro que vai responder subjetivamente. Tá? E o Nelson, ele traz duas questões aqui que são pertinentes ao mesmo tema, né? Sabemos que normas técnicas da ABNT não são leis. Porém, se ela é referida numa lei ou no Código de Defesa do Consumidor, passa a ter força de lei? Ele traz o exemplo da NBR 16280 de reforma em condomínios. Tem força de lei essa NBR? Não, a BNT, na verdade, é um direcionamento de cálculos, de normas técnicas que orienta e de fato, é bom que a siga. Mas ela não tem força de lei. Tá? Ela é uma orientação legal, mas não força de lei. Tem força de lei é o Código do Consumidor e o Código Civil. E, por fim, aqui a Raíssa. Se eu constatar algo errado e o proprietário quiser continuar a obra, ela pode desistir da obra sem multa? Como que é? Se ela contratar errado? Não, se ela constatar que existe algo errado na obra em que ela é a engenheira responsável, né? E o proprietário ainda assim quiser continuar a obra, ela, engenheira, pode desistir da obra sem multa? Aí vai depender do contrato, mas se você não foi responsável pelo erro constante na obra, eu entendo que você pode desistir da obra, rescindir o contrato e, eventualmente, ainda cobrar a multa do contrato que você firmou. Então, portanto, essa é a importância de um contrato bem feito, porque você pode rescindir por descumprimento, por eventualmente o empreiteiro é contratado direto pelo dono da obra, ele executou mal o serviço, não quer corrigir, você pode cancelar o seu contrato, rescindir o seu contrato, ainda cobrar as multas do seu contrato que foram previstas, ok? E o Antônio pergunta, né? Ele traz aqui uma situação. Fiz um projeto de SPDA. A empresa não executou a obra, mas existe um risco iminente de perda de vida e patrimônio. O que posso fazer se acontecer algum sinistro? Primeiro, eu não sei se você tem a RT disso. Se tiver RT em validade, urgentemente tem que cancelar. Eu notificaria, inclusive, extrajudicialmente, via cartório, para preservação dos seus direitos. Urgente. Se tem risco ainda disso, urgente. Senão você vai poder ser demandado por isso. Vamos lá, vamos em frente. Tá bom? Então, agora, para finalizar, eu trouxe alguns casos atuais aqui que a gente viu recentemente, né? Brumadinho, Mariana e Flamengo. São casos que tiveram repercussão nacional e, assim, as apurações levam a crer
que vão ter responsabilidades, todas as responsabilidades possíveis aí que a gente imagina. Responsabilidade ambiental, responsabilidade civil dos engenheiros, responsabilidade criminal dos engenheiros, principalmente aos que deram os laudos, que, principalmente no caso aí de Brumadinho, que não sei se isso é verdade ou não é verdade, estou replicando aqui o que foi discutido nas mídias, os laudos foram forjados, né? Então, isso tudo é uma responsabilidade muito grande, tá? Se alguém tiver alguma pergunta desses casos, também fico à vontade em responder. Tá? E, por fim, eu trouxe algumas decisões jurisprudenciais, só para ilustrar aqui o que é a responsabilidade civil e como o tribunal tem tratado as questões. Né? Responsabilidade civil, engenheiro, responsabilidade do engenheiro que elabora projeto em desacordo com o Código de Obras. Então, assim, tudo tem que estar muito bem documentado, muito bem fundamentado para a gente ficar livre dessas responsabilidades civis e indenizatórias. Tá? A responsabilidade solidária do construtor e do engenheiro, a quem cabia o acompanhamento. Também. Responsabilidade do engenheiro responsável pela obra, subscritor da anotação da responsabilidade técnica. Também responde. Então, temos aí várias jurisprudências. Age culposamente, olha lá. Na modalidade de imperícia e negligência, os agentes que, na condição de engenheiros civis, realizam obras sem observar seu dever objetivo de cuidados. Né? Então, temos uma farta jurisprudência nisso aí. Gente, um en passant, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que, não sei se tem estudante ouvindo a gente também, mas a nossa profissão é para sempre. Então, a gente tem que zelar muito por ela, tomando todas as cautelas, os cuidados, e para se preservar tanto dos riscos cíveis quanto dos riscos criminais. Eu estou aqui à disposição para finalizar com as perguntas que vocês quiserem, se tiverem mais. O Matheus traz uma pergunta aqui, Renato. O que deve fazer caso o engenheiro responsável pela obra observe um problema, ele repassa ao proprietário e ao empreiteiro, que foi contratado direto do cliente, e ambos dão continuidade à obra sem resolver o problema que foi constatado aí pelo engenheiro? Eu acho que o engenheiro tem que notificar o dono da obra e, eventualmente, se for um defeito, de novo, que coloque em risco a obra, ele não pode continuar com o contrato. Ele tem que rescindir o contrato, dar baixa na RT, porque ele pode ser responsabilizado até por omissão. Tá. E o José Antônio Picelli, ele traz aqui que no Rio de Janeiro caiu um prédio que não tinha aprovação por parte da prefeitura. Neste caso, a prefeitura pode ser penalizada? Eu entendo que sim. Porque se cabe à prefeitura a fiscalização dos imóveis, eu entendo que sim. Porém, eu acho que é uma pergunta que vai além. Bom, na verdade, sim, como que pode construir um prédio sem a prefeitura saber, né? Então, eu acredito que a prefeitura deve ser responsabilizada, sim, mas ela pode também regressar contra os engenheiros e os responsáveis pela construção. Lembrei o nome do exemplo que eu dei do prédio que caiu lá, era do Naia, Sérgio Naia. Sérgio Naia. O Nelson Isso. lembrou bem aqui. Isso. Tá? E, pessoal, antes de terminar, até antes de encerrar o evento, e temos mais perguntas, mas a gente vai colocar aqui para vocês uma enquete sobre uma avaliação do evento. Tá? Vai aparecer aí na tela de vocês. Por favor, respondam, é uma única pergunta. Acho que vocês já conseguem visualizar. Não é isso? Você visualiza, Renato? Eu visualizo.
Ok, então pode participar. A gente está com 9 pessoas, 11 já votando. Coisa rápida, é só essa pergunta mesmo, por favor, que para nós isso é importante. Enquanto isso, Renato, eu trago aqui mais uma pergunta. O engenheiro projetista pode ser responsabilizado subjetivamente por vício em obra construída por outro engenheiro? Não, ele vai responder pelo projeto. Se o projeto dele for ruim, não tiver dado certo, ele responde. Agora, se o outro engenheiro construiu a obra e mudou o projeto dele, e essa mudança fez com que o projeto fosse errado, aí ele não responde. Mas aí a importância de se documentar tudo. Ele vai ter o projeto aprovado primeiro e tudo mais. Se foi aprovado e foi executado da forma com que ele fez, eu acho que ele, a não ser que, obviamente, mesmo o projeto original tenha dado problema, ele responde. Mas se não, não. Bom, maravilha. Eu vou encerrar a enquete aqui, pessoal, até para a avaliação do evento, muito positiva, eu já consigo ver os resultados aqui. Então, todos aqui estão elogiando, né, a palestra. E agradeço. Agradecendo a você, Renato, agradecendo ao presidente da associação, né, o senhor Nelson. O próprio senhor Nelson agradece a todos aqui a participação na palestra e a participação sua, Renato, pela exposição. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para o que precisar. E agradecemos, então, mais uma vez à Associação dos Advogados, Associação dos Engenheiros Arquitetos de Itatiba, agradecemos o Renato, agradecemos a Capitólio Eventos por ter organizado, né, esse evento em parceria com a Associação de Itatiba, né, e desejando a todos aqui, vejo que todos estão muito satisfeitos, uma ótima noite e que façam bom proveito aí desses conhecimentos transmitidos pelo Renato. Muito obrigado. Boa noite a todos.